Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o nosso canal Católicos de Verdade. Hoje dia 14 de dezembro, do grandiosíssimo São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja, é a festa dele. A palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 11, do 11 até o 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são violentos os que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que nós temos, meus irmãos, uma passagem que é bastante conhecida, mas algo que me toca profundamente e que eu preciso contextualizar, até porque eu quero também colocar uma situação que ocorreu lá no Santuário de Aparecida e eu acho que dá para fazer uma grande analogia com esse evangelho. O reino do céu sofre violência e são violentos aqueles que o conseguem, são violentos aqueles que o conquistam. É isso que está aqui no Evangelho. É impossível conquistar o reino dos céus. É impossível sem a virtude da humildade, mas sem se doar por inteiro. Essa é a radicalidade que o Evangelho pede, a nossa doação por inteiro. Olha o exemplo de São João Batista, ele se doou por inteiro. Ele vivia num deserto fazendo jejum, comendo gafanhotos, comendo mel, numa vida inteira de oração. Ele olhava para aqueles que chegavam até ele, que faziam aquele batismo de arrependimento e falava assim: que você não peque mais, mude de vida. E agora, infelizmente, querem nos trazer um catolicismo light, um catolicismo que vamos dizer assim, é aceitador de todo e qualquer tipo de pecado e condição, com a justificativa que o amor perdoa tudo, mas nunca vem com a contrapartida de mudança de vida, porque Jesus pediu uma mudança de vida. E eu tenho visto muitos pregadores, muitas pessoas na igreja nos trazendo esse evangelho do amor. E o amor tem que ser trazido mesmo. Porém, nunca vem com a contrapartida. Jesus ama, Jesus perdoa, mas Jesus pede que nós mudemos a nossa vida. Endireitei as suas veredas. Preparai o caminho para o Senhor. São João Batista. Endireitai a sua vida, porque um dia Jesus te chamará. Te chamando sem a sua vida endireitada, no céu não poderás entrar. E nós temos isso. Chamam aqueles que querem ser mais piedosos, que rezam o rosário, que querem comungar de joelho na boca, que usam véu, aqueles que até buscam a missa, no qual é a missa mais bonita que nós temos, o rito mais belo que nós temos na igreja, que é o rito chamado de missa tridentina, ou missa de São Pio V,
É sim, é o rito mais belo que se tem na igreja, que se contém toda a essência do catolicismo, mas querem colocar as pessoas que querem fazer jejum, que querem uma radicalidade, essa que o Evangelho mesmo nos pede, como pessoas que são completamente insanas ou que vivem uma outra igreja que não a igreja de Cristo verdadeira que temos hoje, que é essa que aceita todo o pecado, aceita toda a condição de uma vida errada, mas que não pede nenhuma conversão, mas sim que aquela pessoa venha para a casa de Deus. E não é isso o que o Evangelho ensinou. E por conta disso, eu quero trazer para vocês uma missa de ontem, do Santuário de Aparecida. Se eu não me engano, a missa das 6h45. E o padre utilizou a sua homilia para gratuitamente tentar atingir aqueles que querem viver um catolicismo mais tradicional, que tem sim normas, que tem sim mudança de vida, que é aquele que fala assim, olha, se a gente pecar, temos que confessar, não pode receber Eucaristia. Sim, eu quero colocar aqui então trecho da homilia do padre para vocês verem que o que eu estou falando é o que aconteceu lá no santuário. Eu queria ler para vocês aqui uma reflexão que eu li ontem à noite e achei muito interessante, porque parece que nós estamos vivendo nesse mundo que a reflexão traz. Diz assim: um certo cristianismo ligado a um conceito de Deus legislador e juiz colocou a relação com Deus em termos de deveres a cumprir, proibições a observar, méritos a adquirir, sacrifícios e esforços para alcançar individualmente o mais alto grau de perfeição espiritual. A esta concepção da religião seguia-se um sem número de obrigações e normas cuja força estava no medo do castigo divino. Seria fácil, interrogando hoje os cristãos mais devotos, descrever uma longa fileira de práticas cumpridas com escrupulosa fidelidade, de ritos herdados do passado e repetidos sem querer saber acerca do seu valor autêntico, de fórmulas que cansam e porventura não servem para alimentar uma relação alegre e serena com Deus e com os irmãos. Por vezes, e antes de mais, tudo isso é causa de patologias, gera escrúpulos, ânsias e inquietações. É uma religião que, em vez de curar, adoece mais ainda. É uma religião que, em vez de libertar, aprisiona mais ainda. E aí vem a segunda parte. Jesus convida-nos a abandonar uma religião como essa, porque constitui um jugo, uma canga, uma cadeia, que não foi imposto por Deus, mas pelos homens, embora animados pelas mais retas intenções. Gente, às vezes nós pensamos lá no passado. Liga a sua televisão, acesse as muitas redes sociais, você vai ver que essa religião está muito presente no nosso dia a dia. Não é uma religião que liberta, é uma religião que maltrata, que escraviza. Não é uma religião que cura, é uma religião que adoece. Porque tem muita gente interessada nessa religião. Continuemos. Jesus diz: o jugo leve nos oferece o amor. O amor. O amor que nos coloca em harmonia com o mais íntimo de nós mesmos, o que nos caracteriza como filhos de Deus. Somos filhos de Deus.
Nós não somos escravos, somos filhos. Não podemos ficar escravos de uma religião que o tempo todo nos manda fazer sacrifícios, que o tempo todo nos diz que nós estamos no pecado. E a graça, e a misericórdia, e a compaixão, como nós rezamos no Salmo, ele cerca de carinho e compaixão. Por que eu vou ter medo de Deus? Não preciso. A reflexão continua assim: quem acolhe esta sua oferta, a oferta de Deus que nos dá o seu amor, fica envolvido na religião nova, a dos adoradores em espírito e verdade, da qual ele falou a samaritana. As samaritanas, para quem conhece a história, ela estava aprisionada. Ela nem tinha coragem de aparecer em público, porque era uma pecadora, sem salvação. E ela pergunta para Jesus: como é que eu devo adorar a Deus? Ele diz: em espírito e verdade. Uma religião pura e sem mancha, que consiste em socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Esta religião não cansa, porque não é uma imposição de preceitos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Isso não pode, isso é pecado. Essa religião não é uma religião que traz esperança. Por isso, na proximidade do Natal, a palavra de Deus nos convida, então, vamos virar a página. Se eu estou nesta religião do não pode, do não é permitido, do reino do pecado, vamos deixar a graça reinar sobre nós. Vamos ouvir essa palavra de conforto e vamos pegar o jugo de Jesus, porque o jugo dele é o jugo do amor, é o jugo da solidariedade, é o jugo que cura, que salva, que restaura, é o jugo que anima, nos dá prazer em viver. Pois bem, meus irmãos, depois de escutar toda essa explanação aí do sacerdote, surge uma pergunta só: qual o sentido de se fazer isso? Qual o sentido de não aceitar aquele que quer ser mais piedoso? Se a igreja é uma igreja sinodal que acolhe a todos, ela acolhe todo tipo de católico. Aquele que é mais progressista e aquele que é mais tradicional também, ligado sim a normas, a exigências, porque essas exigências, meus irmãos, elas fizeram muitos santos, sim. Se a gente olhar os santos na igreja, eram santos que renunciavam. São João Maria Vianney vivia em constante jejum. São João Maria Vianney confessava as pessoas e passava apenas um trecho da penitência para a pessoa, o resto é ele que cumpria. Quantas vezes chegavam lá na igreja, São João Maria Vianney estava ajoelhado diante de Jesus, chorando. Tinha uma poça embaixo ali. São João Maria Vianney chorava por aqueles que verdadeiramente não vivem a palavra. Ele tomava sobre si os pecados e ele cumpria a penitência pelos pecadores. Olha a entrega, até me emocionei, a entrega desse sacerdote pelas almas. E daí um sacerdote desdenha e brinca e faz isso em uma homilia na casa da mãe. Que difícil ser católico, porque
quando se quer ser verdadeiramente católico, chega isso até a nós, com aqueles que querem viver a tradição. É uma tristeza muito grande, mas rezemos pela Igreja e rezemos pelos sacerdotes. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!